Olá, vamos estar falando aqui sobre um texto bastante conhecido. Está no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1. É sobre a parábola do semeador. Essa parábola, ela nos fala muito aos nossos corações e fica uma pergunta, uma interrogação no ar aí, por que Jesus falava por parábolas? E no final dessa palavra aqui, eu vou dizer para vocês por que Jesus falava somente por parábolas, ok? Então, lendo aqui o texto, vai dizer, eu vou ler o texto, vai ser bastante longo. Eu peço que você tenha paciência, porque eu vou estar explicando, vai ser um vídeo um pouco mais longo. Mas antes de começar, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, as notificações e compartilhe com alguém essa mensagem. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com mais 5 pessoas. Ok, vamos lá. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que ele fala por parábolas? Ele respondeu e disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo,
antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e o outro 60, e o outro 30. Bom, estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada, no qual Jesus conta uma parábola chamada parábola do semeador. A semente aqui que é semeada é a palavra de Deus. O semeador, no caso ali, era Jesus. Mas hoje tem os semeadores aqui. Você é um semeador, eu sou um semeador. E a palavra está sendo semeada. E aqui nós vemos 4 tipos de terras. Uma terra está à beira do caminho, né? E aí o semeador saiu a semear, ele está semeando. Só que a palavra diz que a semente caiu à beira do caminho, a primeira terra. E o que acontece? As aves dos céus vêm e tira aquela semente. Então, aqui vai dizer o seguinte, que as aves do céu vêm e tira. Essa é a primeira terra. Então, a primeira terra, assim, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Essa é a segunda. Ou seja, entre as pedras, recebe com alegria, mas não tem raiz em si próprio. Essa é a segunda terra. O semeador continua a caminhar e a semente, ela cai em outra terra. O que acontece é que essa terra, ela tem espinhos. E quando a semente cai lá, a semente é sufocada pelos espinhos. E aqui, os espinhos, Jesus vai explicar o que é. São as coisas desse mundo, os cuidados desse mundo. A sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, ou seja, não dá fruto. Mas Jesus ainda vai falar de outra terra. Ou seja, a terra boa. A terra boa é aquele semeador que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Então, produz a 100, a 30, 60, 100. Então, essa é a boa terra. O que acontece é que nós vemos isso acontecer no dia a dia. E talvez a gente não pare para pensar, para entender essa parábola de Jesus. Talvez os nossos olhos estão fechados, os nossos ouvidos também estão fechados, a gente não consegue entender. Sabe por quê? Porque a parábola, ela é tipo um código para a igreja. Ou seja, para aquele que vai reinar. A igreja que vai reinar, para os filhos de Deus. Aí ele dá a entender. Muitos não entenderão. A boa terra aqui é a igreja. Então, só quem vai reinar com Cristo é a igreja de Cristo. Os escolhidos.
que vão entender. Muitos vão ficar apegados às suas riquezas. Muitos vão ficar apegados à sua religiosidade, à sua religião. Muitos vão ficar apegados à sua família. E para dar fruto, tem que desapegar. Amar somente a Deus. É o primeiro amor. Então, a cada dia nós temos que nos arrepender. Essa era a mensagem principal de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho significa coisas novas. Significa novidade. A cada dia nós temos que nos renovar. Mas como isso, pregador? Renovar a cada dia em Cristo. Só os renovados vão reinar. Só os que renascem, os que têm vida nova. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós precisamos atentar para isso, para entendermos aquilo na qual Deus quer que nós façamos. Naquilo que Deus quer que nós entreguemos aí para o mundo que precisa de Deus. Esse mundo jaz no maligno. Nós precisamos entender que Deus escolheu a cada um de nós para que nós semeamos aí a sua palavra, o Evangelho. Eu aqui não estou falando de religião. Não estou falando de religião. Eu estou falando aqui de verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você não precisa, para você ser um verdadeiro adorador, você não precisa estar na igreja. Certo que a igreja ela é um local onde você se aprende. Mas você não depende dessa religião, dessa instituição. Você depende de Deus, somente de Deus. Ah, mas eu vou deixar de ir na instituição? Não é isso que eu estou falando. Você pode ir. Mas que tem gente que deixa para adorar a Deus ali nos minutinhos, ali quando vai na igreja. Quando ele não vai na igreja, acabou-se. Daí eu te pergunto, se um dia tiver uma perseguição e não puder mais ter igreja, abrir igreja, você vai deixar de servir a Deus? Deus é em primeiro lugar. Os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade. A mulher disse para Jesus, a mulher samaritana, onde é o local de adorar a Deus? É lá em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Em Jerusalém quem adorava lá eram os judeus. O Monte Gerizim eram os samaritanos, era aquela separação. Jesus disse, não é lá nem aqui. O que Jesus quis dizer? É em todo lugar, é a todo momento, é a toda hora. Você vai trabalhar, você está adorando a Deus, você sai da sua casa para visitar um amigo, está adorando a Deus, você dorme adorando a Deus e acorda adorando a Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Tranquilo aí? Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal aí, hein? Até mais.